O programa Inclusão em Foco hoje vai trazer um desafio para você. Aliás, o tema da nossa entrevista é desafio, né? É o transtorno opositivo desafiador. E a nossa entrevistada é a psicanalista Emanuele Freitas, ela que é escritora, neurocientista e especialista em psicopatologia e neurodesenvolvimento. A psicanalista vem falar sobre esse assunto importante e que ainda tem muitos tabus e muita falta de conhecimento através até das famílias que têm pessoas com o TOD, como é conhecido. E para esclarecer cada vez mais a população sobre esse assunto, que ainda é tabu para muita gente, a doutora Manuela está lançando um livro que vai falar sobre esse tema, né? Transtorno opositivo desafiador, diagnóstico e vivência familiar. Doutora, para começar a nossa conversa, o seu livro mistura conhecimento técnico e uma vivência pessoal. Em que momento você sentiu que precisava transformar essa experiência em uma obra para outras famílias? Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês do Inclusão em Foco e poder estar falando de um tema tão relevante, tão importante, que tem uma vertente muito pessoal também, além do meu lado profissional, o meu lado como mãe. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Emanuele Freitas, eu sou neuropsicopatologista, biomédica, trabalho atualmente com medicina integrativa ortomolecular e o tratamento com cannabis medicinal, né, em transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente o autismo, o TDAH, o TOD, processos de ansiedade. Também sou escritora, né, tenho 3 livros pela WAK, um mediador escolar em Criando Artes de Ensinar, temos transtornos do neurodesenvolvimento, já estamos na nossa 2ª edição, e temos o transtorno positivo desafiador, que ele foi recente a sua publicação, e coautora, né, junto no Guia do Autismo, com outros escritores, autores também da WAK. É um prazer imenso estar com vocês e eu espero poder contribuir bastante sobre esse assunto que é tão atual, mas ainda existe tanto a se conhecer e a se falar. O livro Transtorno Positivo Desafiador, ele foi o mais atual a ser publicado, mas ele foi provavelmente o segundo que eu pensei logo depois que eu comecei nessa caminhada, né? Veio o mediador escolar, primeiramente, e ali na mediação, quando eu comecei o meu trabalho, eu comecei em mediação, eu já via que existiam comportamentos alterados, né, em algumas crianças que não eram dentro de um padrão de naturalidade, digamos assim, de desenvolvimento, né? E o meu filho, realmente, o Eros, ele tinha um comportamento muito acentuado. E todo mundo dizia que era do autismo, que aquilo era do autismo, né? Porque ele tem encefalopatia crônica como comorbidade principal e tem autismo como patologia secundária, como comórbida, né? E tem o transtorno positivo desafiador. E nesse caso, eu comecei a estudar realmente para que eu pudesse entender o meu filho, entender como eu poderia ajudar ele, mas também como eu poderia me ajudar. E o transtorno positivo e desafiador, ele chegou na minha vida assim, como algo realmente vindo do estudo, né, da neurociência. Então, com isso, eu vi que não era do autismo, aquilo era uma questão muito além, né, e que realmente era um dos fatores que mais era prejudicial no desenvolvimento dele, porque o não aceitar ordens, o não aceitar regras, a agressividade, a questão dele descompassar com pouquíssima coisa e não conseguir voltar ao seu eixo, voltar a termos o controle emocional, era algo que fugia do padrão de criança, padrão de alguma patologia. Então, eu realmente fui estudar, tentar entender o que era o transtorno positivo desafiador e outras patologias também do comportamento, né? E ver como eu poderia ajudar ele. E com esse contexto, uma das primeiras coisas que eu fui buscar foi a análise do comportamento aplicada, né, o ABA, para que eu pudesse me especializar e saber como agir em comportamentos inadequados e atuar dentro de casa, né? E isso expandiu-se para o meu trabalho terapêutico. E quando eu realmente me senti pronta para passar isso adiante, foi quando o livro se formou,
pergunta em si. Eu queria passar realmente a minha realidade de mãe, né, primeiramente, com um contexto profissional, porque eu sei o quanto é difícil uma mãe, as pessoas entenderem o que uma mãe de um filho com transtorno positivo desafiador passa, né? E muitas das vezes, os pacientes eles chegavam no meu consultório já, assim, bem alterados, de nível 2, nível 3, mas o principal era os pais. Os pais estavam ali desesperados, sem saber o que fazer, né? Então, isso me motivou realmente a montar o livro, a escrever com todo o carinho, toda a dedicação e inclusive, colocar a minha própria história, para que todos entendessem que eles não estão sozinhos. Logo no início, a senhora relata um impacto de enfrentar o desconhecido, né, do modo errado, inclusive. Quais foram os principais erros seus ou da sociedade no início dessa caminhada? Então, um dos principais impactos, o começar do modo errado, do jeito errado, né, veio justamente por cobrança social. Você não sabe cuidar do seu filho, você não sabe criar seu filho. Se fosse pro meu filho, eu faria desse jeito. E ali, muitas das vezes, eu perdia a calma, eu perdia a paciência. E muitas das vezes também, no passado, antes de saber o que era o transtorno positivo e desafiador, eu agi de impulso, eu tive momentos, né, de sair mesmo do controle e houve palmadas, como todo mundo dizia na época, né? Isso aí é malcriação, você não sabe cuidar do seu filho. E também muitas das vezes eu me peguei sem saber o que fazer, literalmente. E a ponto de sentar, chorar e achar que ali era o fim, né? Porque eram provas que se passavam em nível social, por exemplo, dentro de um metrô, a criança entrar em condição de desregulagem por causa de um som muito alto das portas se fechando no metrô, e ali as pessoas falarem, desce, a criança está incomodando, segura seu filho, você não sabe conter seu filho, e aquilo me prejudicava emocionalmente, né? Então, assim como eu, outras mães passam por isso também, porque eu escuto muito relato das mães quando elas vêm até a mim, esse relato de que a criança não sabe se comportar, ou a mãe não sabe dar limite, só que as pessoas não sabem ainda o desgaste emocional que isso vai causando. E uma fala que é muito comum eu me afastei da sociedade, eu me afastei dos meus parentes, por exemplo, eu parei de frequentar festas, eu parei de ir em locais públicos, como eu também fiz, né? Eu parei de ir em shopping, locais muito cheios e questões de vivenciar, por exemplo, o desespero sem saber o que fazer, né, com aquela criança. E teve um período muito pior, que era o período onde eu não sabia realmente o que era o transtorno positivo e desafiador, e ali não saber como agir, não saber o que fazer quando entrava numa crise, como entrava num processo desregulatório. O TOD ainda é muito confundido com falta de limites ou má criação. Por que esse preconceito ainda é tão forte e como ele afeta as famílias? Sim, o TOD ainda é muito confundido por falta de limites com malcriação. As pessoas eles tendem a ter essa visão, né, de que o transtorno positivo e desafiador não é nada. Porque muitas das vezes, não é o caso, por exemplo, quando você tem uma criança que ela tem alguma outra comorbidade principal, por exemplo, né, um autismo, né, e ali ela tem não tem uma verbalização adequada, então ele já tem uma comorbidade, por exemplo, principal, digamos, né, e as pessoas veem de outra forma, né? E aí a gente tem duas vertentes nesse quesito. Mas quando a criança, ela fala, ela interage, ela tem um cognitivo preservado, mas ela tem o transtorno positivo desafiador como comorbidade principal, as pessoas elas tendem a achar que é falta de limite, né? No caso de alguns pacientes que eu atendo e do meu próprio filho,
visivelmente, né? As pessoas têm essa questão do visível, de, ele não parece que tem nada, ele não parece que tem alguma patologia, ou uma deficiência. Então, se ele não tem nada disso, não justifica o fato dele ter esse comportamento. Mas se ele tem, aí algumas pessoas até justificam, mas ele faz isso porque ele tem isso, né? Ele tem essa tal patologia, ou ela tem essa tal deficiência. Então, no início da caminhada, ela é muito difícil. Porque fisicamente e visivelmente, né, seu filho não tem nada que diga assim, olha, é um transtorno do comportamento, né? Então você se pega muitas das vezes pensando, eu me peguei várias vezes pensando, nossa, eu realmente, as pessoas falam tanto que eu acho que eu realmente não sei criar o meu filho, eu não sei cuidar dele, sendo que eu tenho uma filha mais velha, né, criada da mesma forma e que não tem esses comportamentos e não tinha aquele tipo de problemas, né, de comportamento. Então, mas acabava que de tanto ouvir, de tantas pessoas julgarem, né, eu acabava pensando mesmo que eu não estava sabendo fazer o meu trabalho, o meu cuidado de mãe, né? E isso realmente, eu muitas das vezes falava para ele mesmo, para o meu próprio filho, nossa, você é muito mal criado, né? E sendo que seria eu a culpada em si. Para você ver como se torna um processo muito complicado mentalmente, emocionalmente, para a mãe, para o pai, para os irmãos, porque a gente tem que ter esse olhar para os irmãos também, porque o transtorno positivo, ele afeta todo mundo, né? Não só a mãe e o pai, é a irmã, muitas das vezes é um primo, uma tia, né? E indifere das pessoas que moram próximos, assim, da pessoa. Então, o preconceito ainda é muito forte, né? Principalmente se tem essas duas vertentes. A pessoa não tem uma comorbidade principal mais deficitária, e aí ele tem o transtorno positivo desafiador, né? E aí as pessoas acham é não criação, é falta de limite, não sabe criar o filho. Ou quando ele tem uma patologia principal, ele faz isso por causa, por exemplo, vou citar o autismo. Ele faz isso porque ele é autista. E não é, entendeu? Muitas das vezes é confundido, né? Um comportamento disruptivo de nível 2, 3, num transtorno positivo desafiador, como um comportamento normal de uma pessoa com autismo. No livro, a senhora destaca a importância do diagnóstico correto e do diagnóstico diferencial. Por que isso é tão decisivo no tratamento do TOD? O diagnóstico, ele tem um papel fundamental no tratamento. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, um comportamento disruptivo que não é o TOD, né, ele não é uma patologia neuroquímica, né, cerebral, como é o transtorno positivo desafiador, existem outras vertentes que podem ser utilizadas para o contexto, né? Não é que a criança não que ela tenha uma patologia, muitas das vezes é a própria pessoa, o ambiente onde ela vive que conduz àquilo. Agora, quando a gente tem ali o diagnóstico diferencial, onde é aplicado os protocolos corretos, os exames, por exemplo, um eletroencefalograma, um exame de catecolaminas para a gente verificar se existe alguma disfunção neuroquímica naquela criança ou naquele jovem também, né? A gente tem uma vertente diferente. Por exemplo, se ele vai precisar de medicamento para dar para poder ser um coadjuvante ali do tratamento, qual a terapia mais adequada e principalmente a preparação e o trabalho junto com os pais. Porque a partir do momento que os pais entenderem o que é essa patologia e como eles devem agir com o seu filho ou com sua filha, isso torna tudo muito diferente. A gente consegue ter resultados com muito mais eficácia, com mais funcionalidade, né? E aí a gente vê um sofrimento diminuído. A família sofre menos, a criança sofre menos, né? Então, quando não se tem, e eu vejo muito essa questão de, ele tem esse comportamento por causa de X coisa, não se tem um olhar diferenciado para o TOD. Se trata outra comunidade, entendeu? Como
cheguei a falar anteriormente, o que mais prejudicava o desenvolvimento do meu filho não foi a questão só da encefalopatia, era o DOD. Ele era mais difícil, porque eu não conseguia conduzir uma educação de qualidade a nível social, né? Porque se você ter seu filho dentro de casa de uma forma, é o seu ambiente, o seu lar, né? Mas e quando isso vai para a rua? Quando as pessoas veem isso? Então, muitas das vezes, a família fica perdida, porque não sabe que a criança tem aquela disfunção. E no momento que a gente tem um diagnóstico diferencial, que a gente sabe o que realmente é e qual é a causa daquilo, o tratamento ele é voltado para aquela área. A gente não trata o sintoma, a gente vai tratar a causa. E com isso a gente tem condições de reduzir os níveis e os comportamentos exacerbados do TOD. O transtorno envolve fatores genéticos, ambientais e neurológicos. Na prática, o que isso significa para pais e educadores que convivem com a criança? Isso, o transtorno positivo desafiador, ele tem essa questão tanto genética, né, como alguns fatores genéticos, a gente tem ali o ambiente que influencia bastante e padrões neurológicos, né, como eu citei anteriormente, questões neuroquímicas cerebrais que são alteradas, disfunções ali de córtex pré-frontal e também padrões de personalidade. Então, quando a gente tem todo esse conjunto que a gente sabe como fazer o diagnóstico, a gente vai realmente encontrar a patologia, né? E os seus níveis. E qual é o subtipo daquela patologia? Porque não adianta só a gente falar, é transtorno positivo desafiador. Sim, qual é o nível dele? Qual é o subtipo dele? Né? E ali, terapeuticamente, poder dar um direcionamento para o terapeuta, né? Fazer o treinamento parental, né, de forma adequada também, para que os pais saibam como falar, como conduzir, muitas das vezes, como fazer a criança voltar ao seu próprio autocontrole, porque um dia ele vai crescer e aí a gente precisa ter a certeza de que ele sabe se autocontrolar, né? E também fazer com que essa família, ela encontre uma forma de se restabelecer também, né? Aos poucos, voltando a ter sua interação social, suas questões de dia a dia, mas tendo ali a autoridade, o pulso necessário para não ser pego de surpresa nessa questão do transtorno positivo desafiador. O que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Né? E eu estou aqui na rua, as pessoas olham, a vergonha, né, e tudo mais. Então, essa vertente de ser muito bem diagnosticado, saber os parâmetros, se ele tem uma disfunção neuroquímica e vai precisar de medicamento, o medicamento vai dar esse suporte, por exemplo, para eu ter uma diminuição nesse sintoma. Então, isso é muito importante para a família, para a terapia, para a escola, todo mundo ter essa ciência do padrão real de cada um, e isso é individual. Cada criança vai ter o seu perfil, cada família tem o seu contexto de ambiente também. Muitas famílias acreditam que apenas a criança precisa de tratamento, mas a senhora enfatiza, inclusive, o treinamento parental. Por que os pais também precisam ser preparados para isso? Essa é a primeira questão que chega no consultório, né? Que chega no tratamento, é que a criança precisa do tratamento. Tem que focar nele ou nela, tem que estar ali de terapia, o médico, é a medicação. Tudo primeiro ele ou ela, né? E depois, bem depois, o pai, a mãe, o irmão. E aí, quando se vê, a gente já tem uma família disfuncional. Muitas das vezes ocorrem separações, por exemplo, né, de casais. E isso para mim, é de extrema importância. O treinamento parental, ele é uma das vertentes do treinamento da análise do comportamento, né? E eu tenho muito essa questão de fora, né? Que foi onde eu consegui realmente ter uma orientação profissional. E na minha época, né? Porque não tinha muita informação aqui no nosso país, então eu
fui estudar, fui pesquisar, fui obter informações de fora, como é que eles faziam essa questão do treinamento parental, principalmente em comportamentos disruptivos. Por quê? Por que isso é tão importante? A criança ela fica, digamos, 40 minutos, 1 hora numa terapia, né? Mas e o restante do tempo? Ela está em casa, ela está na escola, ela vai para uma igreja, ela vai para um mercado. Então, se esses pais não estão preparados, ou se eles não falam, por exemplo, o mesmo contexto, né? Isso já prejudica o trabalho terapêutico, o trabalho de evolução comportamental daquela criança, do jovem que ele está lidando. E isso é uma questão que a gente tem visto muito hoje em dia, né? Essa dificuldade de controle parental. Os pais estão perdendo essa vertente de controle parental, de saber quem é a autoridade e quem tem que estar ali conduzindo a criança ou o jovem. Então, no contexto do treinamento parental, ele é focado nisso, na importância de se resgatar essa autoridade dos pais, né? Se a gente trabalha ali o contexto de perseguição da criança, da sua própria personalidade, do seu querer, né? Mas nem tudo é no tempo e hora. E a pessoa que tem transtorno positivo desafiador, ele quer tudo a tempo e hora, né? E isso, socialmente falando, é impossível. E eu sempre explico para os pais a importância de se preparar um filho para a sociedade. Porque se eu, dentro de casa, eu não consigo impor limites, eu não consigo deixar claro para o meu filho que o meu direito acaba onde o do outro começa e que isso é uma questão muito prejudicada no TOD, ele não tem essa compreensão de que o direito dele acaba onde o do outro começa, eu tenho um problema futuramente. Socialmente dizendo, eu vou ter um problema. Por quê? Eu como familiar, digamos assim, esquecendo o lado profissional, quando eu falo com os pais, eu digo da seguinte forma, eu não vou estar presente para sempre. Então eu não quero que o meu filho ou minha filha sofra em sociedade, entendeu? Eu quero que ele seja bem recebido, que ele saiba se comportar, que ele saiba quais são as regras sociais que ele possa ter e que ele precisa ter para ele realmente ter um contexto social adequado. Então, quando eu falo da importância do treinamento dos pais, é isso, porque hoje em dia a gente está vivenciando uma fase muito difícil, onde os pais não conseguem impor o limite, não conseguem realmente dar um pulso que uma criança precisa, né? A criança não tem discernimento de querer, né? Ele vai ter isso mais tarde, mas ele vai ter mais tarde quando nós fizermos a nossa parte. O adulto fizer a sua parte, né? De formar o caráter, de formar essa integridade social dentro do nosso filho, da nossa filha. Senão ele vai sofrer em sociedade futuramente, né? E não vai ser bem quisto. Então, é uma das questões que eu sempre me preocupei muito, né? E por isso eu falo da importância do treinamento parental. A senhora desenvolveu projetos de orientação parental, destaca inclusive resultados positivos. O que muda no comportamento da criança quando a família passa a entender o transtorno? O projeto de treinamento parental, ele é um projeto, para mim, muito importante, porque eu gostaria muito de ter tido na minha época, e ele justamente vem para treinar esses pais a entenderem primeiramente, né, o que é o transtorno positivo desafiador, o que ele é um transtorno, quais são as gamas de características que ele apresenta, que ele traz consigo, saber se essa criança é um TOD primário ou se ele é um TOD secundário, qual é o nível, e principalmente no início do treinamento, o importante é a escuta, é saber o que essa família já está passando dentro de casa ou fora dela, para a gente saber também qual é o nível de exclusão social que ele já está vivendo. Então, eu vejo assim, a mudança nos pais, quando eles entendem e quando eles percebem que 70% está na mão deles, eu vou votar 70% assim, porque realmente, quando é uma criança, a fase de educação social
e fazer essa parte de correção de comportamento, ele é completamente dos pais. Então, se eu tenho já um filho que já tem esse desnível de comportamento, a responsabilidade é maior ainda. Só que eu tenho que estar forte. E tem que estar forte para saber como eu vou responder socialmente. Porque as pessoas falam. Porque elas falam se você dá limite e elas falam se você não dá limite. Porque muitas das vezes, quando eu colocava o limite no meu filho em sociedade, por exemplo, em festas ou locais, eu ouvia, por exemplo, nossa, como você é severa com ele. Nossa, como você é rígida, né? O menino só queria um guaraná, mas ele queria o guaraná da mesa do outro. E ele já tinha tomado 2, entendeu? Então, assim, não é não, sabe? Ah, tá caindo, tá se jogando no chão. Vergonha, a gente sente vergonha. Então, o preparamento do treinamento parental é para que eu não sinta essa vergonha, entende? Porque eu preciso agir, eu preciso dar limite, indifere onde eu esteja. E responder às pessoas de forma adequada. Não, eu estou dando limite agora, porque mais tarde ninguém vai querer dar, né? Então, é meu papel como mãe, é meu papel como pai, dar limite, impor limites no meu filho. Então, é muito mais fácil quando a família entende que ela não está sendo rígida em excesso, ela não está sendo severa com a criança, entendeu? Ela está impondo limites e regras, né? Para que aquela criança que, quando chegar ali na fase mais difícil, que eu chamo de fase bem complicada, ali nos 7, 8 anos, ele entenda que ele não é quem manda na casa. Entendeu? Existe uma família, existe um contexto ali. E conversa se tem, claro, desde que um respeite ao outro. E no transtorno positivo e desafiador, se eu não coloco um limite, se eu não imponho regras, o respeito não vem. Então, primeiramente, respeito. Não é medo, é respeito. Respeito ao pai, respeito à mãe, respeito às outras pessoas ao seu redor. Que é assim que se vive em sociedade. O TOD pode impactar diretamente, fortemente, inclusive, o ambiente escolar e familiar. Qual é o maior desafio hoje? A falta de informação, a falta de acesso ao tratamento ou de empatia? Se afeta, ele tem um impacto muito significativo, tanto na escola como no ambiente familiar. Infelizmente, a gente já vive uma sociedade bem agitada, bem corrida, um dia a dia muitas das vezes caótico. E aí a gente tem uma criança, um jovem com transtorno positivo desafiador, já é muito mais difícil. Então, quando chega novinho, 2, 3 aninhos, que já apresentam um comportamento, mas eu não posso diagnosticar ainda, de acordo com o DSM-5, que ele nos confere eticamente somente a partir dos 5 anos de idade fazer o diagnóstico, mas a criança ela já tem um comportamento disruptivo aos 2, aos 3 anos, a gente já começa essa vertente de treinamento para que ele não chegue lá aos 5, 6 anos, que é quando ele vai para o ambiente escolar, ele esteja com um nível tão elevado, né? Mas muitas das vezes isso não acontece. A criança ela chega já por solicitação da escola, muitas das vezes, né? E porque ele não consegue ficar, não consegue obedecer, não consegue sentar, ou muitas das vezes é agressivo dentro da sala de aula, com os amigos, com a professora, e se recusa a fazer atividades, por exemplo, não porque ele não saiba ou ela não saiba, e sim porque ela não quer. Então, acaba não fazendo as atividades, e isso é prejudicial, porque ele não vai se desenvolver academicamente se ele não conseguir ter essa vertente de que eu vou cumprir a minha tarefa em benefício próprio, né? E em questão dos profissionais, também é muito difícil hoje em dia. Falta muita informação ainda também. Existe um foco muito grande em outras patologias. E como eu abordei já aqui com vocês, essa questão de, ele faz isso porque ele tem isso, né? E acaba que vai se deixando também. Eu observo muito um desgaste profissional, tanto dos professores quanto dos terapeutas em nível a esse tipo de comportamento, porque se não tem uma aderência terapêutica ou dos pais, por exemplo, a gente vai ter problemas, tanto na escola quanto em terapias,
né? Porque é em casa que se começa a base. Então, se aquela família já está desestruturada, se aquele contexto já está todo prejudicado, todo o resto social fica prejudicado. Então, eu vejo muito essa questão da falta da informação, ou também a questão da cobrança, né, social, como a gente falou agora há pouco, de se você impõe limite demais, você é julgado, e se você não impõe limite, você também é julgado. Então, isso é uma questão que fica muito claro, assim, para os pais, nesse contexto do transtorno, né? E, infelizmente, a gente ainda precisa desmistificar muita coisa, né, em relação ao que é dar limite, o que é dar regras dentro de casa, o que é preparar um filho para uma sociedade que cobra muito, né? E que julga muito, mas que não vai estender a mão quando ele também não for dentro de um mínimo de um padrão social. Bom, outra coisa que o seu livro traz, doutora Emanuele, é a ideia de que, apesar das dificuldades, é possível vislumbrar a luz no fim do túnel. O que representa essa luz para os familiares, para as famílias que estão começando essa jornada? A luz no fim do túnel é justamente a gente estar pronta, preparada para encarar a deficiência, preparada para encarar o transtorno. É uma comorbidade muito difícil, né? E quando você está pronto, forte, emocionalmente, que eu estou falando, não é nem fisicamente, não, é emocionalmente e mentalmente forte, preparado para lidar com os desafios do transtorno positivo desafiador ou qualquer outra patologia que demande você, o seu tempo integral, a sua mudança também de visão de mundo, de visão de pessoa, do seu próprio eu. É essa luz no fim do túnel que eu me refiro. É saber que existe jeito, tá? Existe redução do quadro, existe diminuição dos níveis, desde que essa criança ela tenha um suporte real, tá? E o suporte real, muitas das vezes, ele vem com um não vai fazer isso, agora não, isso não é seu, não pode pegar, não pode mexer, não pode bater. Então, quando você se sente realmente pronto para isso e você começa a ver que o seu trabalho como pai, como mãe, tá dando resultado, porque acontece, eu já pude visualizar tanto com meu filho como com outros pacientes também, e professores também podendo dizer para mim, olha, já consigo lidar com a situação, já não preciso retirá-lo da sala de aula para se autorregular. É muito gratificante. Essa é a luz no final do túnel, né? Da gente entender que a partir do momento que eu mudo a minha concepção e que eu tenho conhecimento daquela patologia, daquele transtorno, eu me sinto forte. E aí não adianta julgamento da sociedade. Eu estou pronta para ser o meu melhor para o meu filho ou para a minha filha. Então, acaba que o resultado acontece, a criança avança, os pais avançam. Então, é muito gratificante essa parte. Se a senhora pudesse deixar aí uma mensagem direta para os pais que acabaram de receber diagnóstico de TOD para seus filhos, qual seria essa mensagem? Respire fundo, tenha calma, e não se culpe. Porque não é culpa de ninguém. Na realidade, existem fatores genéticos, sim, tá? E eu costumo dizer assim, nossa, o meu filho, ele era uma versão minha, né? E na minha época não tinha questão de diagnóstico. E fora que, a partir do momento que eu desobedeci a minha mãe, era outro tipo de contexto que ela fazia, né? Não é o atual que é conversa, que é a gente poder tentar chegar num denominador comum. Então, mas já existia aquela questão do saber porquê, do impor, do não querer fazer na hora. Mas os pais, hoje em dia, é essa questão que eu deixo para eles. Respira fundo, não é culpa de ninguém. Tem tempo para tudo, sabe? É hora de mudar a concepção e entender que nós conduzimos. Nossos filhos são um reflexo do nosso trabalho, da nossa dedicação.
Então, se eu me dedico, se eu mostro com meu filho o que é certo, e eu tô ali ao lado dele para que ele possa também se autorregular e entender como fazer isso, tem jeito, tá? Mas também veja sempre o seu limite. Saiba sempre o seu limite. Nos treinamentos eu sempre digo para o pessoal que no transtorno positivo e desafiador a gente tem que saber exatamente o nosso limite, né? Aí eu digo para as mães e para os pais assim, naquele dia que você estiver muito cansado, muito estressado, e o seu filho tá ali, quero, e tá te tirando do eixo, já, entrega logo. Porque se você disser não, você vai ter que levar o não até o final. Então, se aquele dia que você está muito estressado e você acha que você não vai levar o não até o fim, dá logo, faz. Agora, um dia você tiver certeza absoluta que você está firme, você está bem, você vai levar o não até o final, é esse dia que você vai começar o seu treinamento sério. Então pode ser hoje, pode ser amanhã, 2 dias, 3 dias, ele vai ficando mais fácil. Entendeu? Aí os dias que você não está em condição, ele vai ficando mais distante, porque você vai dominando a situação e não sendo dominada pela situação. Isso é muito importante no desenvolvimento. Eu espero que tenha contribuído com vocês. Eu conversei com a especialista em TOD, a neurocientista e escritora Emanuele Freitas, aqui no programa Inclusão em Foco.